irmãos tomar uma injeção de ânimo, erguer nossas cabeças, porque nós somos diferentes, gente. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Deus nos designou, nos escolheu. Vocês sabem, se eu perguntasse para vocês, o que você acha? Qual seria o melhor momento para você ter nascido nessa terra? Você acha que o melhor momento foi na época de Adão? Você acha que o melhor momento foi na época dos patriarcas? Você acha que o melhor momento foi na época dos israelitas, quando atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o deserto? Será que o melhor tempo foi na época dos juízes? Será que o melhor tempo foi na época de Jesus? Será que o melhor tempo foi na época dos valdenses, Ellen White e tudo mais? O que vocês acham, irmão? Qual foi o povo, dentre todos esses povos que nós conhecemos até agora, mais privilegiado por Deus para nascer naquela época? Alguém tem alguma ideia aí? Acho que nós, né? Por que nós? A história é toda a nosso favor, a história toda. Sabe por quê? Porque nós, Somos o grande depositários. desfecho é esse. Nós recebemos a incumbência de levar a mensagem de salvação a esse mundo. Nós somos a geração da última mensagem de Deus ao mundo. E se nós não o fizermos como nós deveríamos fazer, esse mundo se perderá e será cobrado de nós. Porque nós temos o dever, como a terceira mensagem, levar ao mundo a entender, através do poder do Espírito Santo, óbvio, que Jesus Cristo está às portas. E muitas vezes nós ficamos nos debatendo em coisas sem sentido, em questões sem sentido, em questões sem nenhum tipo de crescimento espiritual. Eu me lembro que certa vez, numa quarta-feira como essa, em uma determinada igreja, havia um irmão que todas as vezes que era feito o pedido de oração, ele era o primeiro a levantar. Ele levantava e dizia: Senhor, eu peço oração para que Deus tire as teias de aranha da minha cabeça. Era todas as quartas-feiras. Esse irmão levantava, a primeira coisa que ele pedia: Senhor, eu quero que tire as teias de aranha da minha cabeça. Até que um dia Deus iluminou uma irmã, que quando o irmão levantou, ela falou: peraí, irmão, antes de o senhor falar, eu quero fazer um pedido. Senhor, mata essa maldita aranha que faz tanta teia na cabeça desse irmão. Às vezes nós pedimos para que Deus tire a árvore que está na nossa frente, mas esquecemos que Ele arranque as raízes e continua sendo produzido. E eu vejo que são lamentações e mais lamentações, uma atrás da outra. Uma irmãzinha tinha o costume de todos os dias, aliás, todas as quartas-feiras, pedir as mesmas orações: Senhor, eu quero que tire essa dor de cabeça, essa dor das minhas costas, meu filho volte para a igreja. Era todas as quartas-feiras. E um dia um pastor foi fazer lá uma semana de oração, e já avisaram ele: ó pastor, essa irmã toda quarta-feira é assim, 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 ela fica uma hora pedindo oração. A pastora: tudo bem. Ela fez aquele pedido. No outro dia o pastor novamente perguntou quem teria pedido de oração. Essa irmã levantou, aí o pastor falou: pera um pouquinho. Antes da senhora pedir, eu quero fazer aqui, eu quero profetizar algo aqui para a irmã. A irmã ficou esperando, todo mundo na igreja. Ele falou: hoje nós vamos fazer uma oração até o fim do culto, para que caia um raio do céu e mate a irmã. Vamos pedir a Deus para matar a irmã. Chega, irmã, de sofrer. É melhor a irmã partir dessa terra aqui, enquanto a irmã está na igreja, está com a Bíblia na mão, já que a irmã tem tanto problema. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando estava terminando o culto, que o pastor chamou ela para orar, ela falou: não, pastor, eu já estou sem dor de cabeça, minhas costas já não doem mais, eu tenho certeza que meu filho vai estar aqui amanhã. Essa é a situação que o povo de Deus hoje está vivendo. Sabe por que Deus não tira às vezes o nosso sofrimento? Sabem por quê? Porque nós iríamos gostar muito de viver nessa terra. Se Deus tirasse o sofrimento de nós, nós não iríamos querer ir para o céu, viver eternamente. E tem muitas pessoas gostando disso aqui, gostando da situação que está vivendo. E eu tenho então, junto com os irmãos, o prazer
de passar algumas quartas-feiras com os irmãos, mostrando aos irmãos algumas coisas essenciais para a nossa preparação para irmos ao céu, para tirar um pouco do nosso comodismo, da nossa mornidão. Os irmãos desculpem eu estar falando assim, mas eu falo, mas aqueles que aceitarem isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo hoje trabalhará no seu coração, e a partir de hoje você terá que modificar a sua vida. E nesses pedidos de orações, eu vou pedir não só as pessoas aqui, mas lá em Pilar, para que orem, porque nós temos um povo animado, viu, irmãos? É um povo que busca mesmo. Eu tenho certeza que esse Deus maravilhoso que está aqui vai atender os nossos pedidos. Então preparem seu coração, para que juntos desfrutemos das grandezas do nosso Pai. Eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Nós vamos ver do verso 1, 2 e também o verso 3. Só que eu gostaria que os irmãos fizessem o seguinte: no momento que nós lermos, nós vamos ler junto, no momento que nós lermos a palavra Jacó e a palavra Israel, você pode falar baixinho, mas você fale o seu nome, ok? Fale o seu nome, não precisa falar Jacó nem Israel, fale o seu nome. Então a palavra do Senhor diz assim, todos encontraram? Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó, Claudemir, olha só, e que te formou, ó, Claudemir, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Então tu és meu, diz o Senhor. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo rio, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti. Louvado seja Deus. Esse vai ser o tema que nós vamos juntos estudar através da palavra de Deus. Nós somos de Deus. Deus nos criou. Deus nos deu um nome. E é nesse tópico que eu gostaria que os irmãos parassem um pouquinho e entendessem comigo. O que é identidade para os irmãos? O que os irmãos acham que é identidade? Para que serve a identidade? A identidade ela vem de uma palavra idêntico. Né? Para que serve a identidade? Eu sei que o Douglas mexe com contabilidade, essas coisas, mexe com algumas firmas, né? É isso, né, Douglas? E obviamente ele mesmo às vezes se depara com situações que a pessoa vai perguntar: que nome colocaria na sua firma? Qual o melhor nome? Por que será que isso acontece, irmãos? O que é o nome? Para que serve o nome? Vocês já pararam para pensar? Por que você tem um nome? A primeira tarefa que Deus deu para Adão, qual foi? Vocês lembram? Está lá em Gênesis capítulo 2, não é isso? Qual foi, Douglas? Colocar os nomes dos animais. Só os animais? Não. E também a quem? A esposa dele, a mulher dele, não foi? Ele deu o nome aos animais e deu o nome à mulher. Essa foi a primeira função de Adão. Então o nome, irmãos, nome, idade, estado, profissão, sexo, ela está dentro de uma identidade, tanto para pessoas como para objetos, tanto para animais, lugares. Os nomes servem para identificar, para te separar, ou seja, para te fazer uma pessoa exclusiva. Por exemplo, se alguém chegar aqui e for falar: ô Douglas, eu não sou Douglas. Você não chama Douglas? É. Não é isso? Nós atendemos pelo nome que nós somos nascidos, não é? Quando o nome é colocado em nós pelos nossos pais. Antigamente, irmãos, as mulheres eram que colocavam o nome nos filhos. As israelitas, os hebreus,
O nome quem colocava nos filhos eram eles. Por quê? Porque eles que designavam a característica e também como se fosse uma profecia o que esse filho seria no futuro. E até hoje em Israel, se você conversar com um judeu e os judeus perguntar seu nome, quando você falar seu nome para ele, ele vai te perguntar o que significa. Porque lá no Oriente, o nome tem que ter significado. Sabe? Não é como aqui no Ocidente, em qual nós colocamos nome porque é um artista, porque a palavra é bonita, porque meu avô chamava-se por esse nome. É diferente. Lá o nome tem que ter um significado. Porque o nome te qualifica. O nome indica quem na realidade você o é. O nome, além de identificar a pessoa, ele também distingue, individualiza você das demais pessoas. Os judeus, quando eu falei para os irmãos que ele dava nome aos filhos, era como se fosse uma forma profética. Deus, antes de fazer algumas obras, irmãos, aqui na terra, eu creio que algum de vocês lembram disso, ele mudava o nome, ele trocava o nome. Vocês pararam para pensar nisso? Por exemplo, Abraão. Era Abrão o nome dele. A Bíblia fala que ele chamava Abrão. Quando Deus designou ele para uma grande tarefa, qual é o nome que Deus chamou? Abraão. Pai da exaltação, né? Pai da exaltação. Abraão. Outra pessoa, a mulher dele, chamava Saraí. Saraí. A contenciosa, Saraí. E ele mudou o nome de Saraí para Sara, né? Outro nome também que nós poderíamos... Sara significa princesa, para quem não sabe. E Saraí, contenciosa, tá? Outro nome também, Jacó, por exemplo. Jacó era suplantador, enganador, aquele que segura pelo calcanhar e puxa, porque ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. E Deus mudou o nome dele para Israel. Campeão de Deus, né? Isso foi no Velho Testamento. Eu poderia citar muitos aqui, mas no Novo Testamento também teve. Vocês lembram daquela cena quando Jesus chegou diante de Pedro? E ele chamava-se, como que era o nome de Pedro? Alguém lembra aqui? Cefas, Bajonas, não é? Quando ele revelou a Jesus quem era Jesus, o que Jesus falou? Teu nome agora será o quê? Pedro. Pedro, quer dizer pedra pequena. Isso tudo eu quero mostrar para os irmãos. Deus, irmãos, evidentemente, pôs no homem o desejo de dar nome nas coisas. Né? Se você não sabe, nós já temos intuito em nós em dar nomes. O primeiro homem, qual era o nome dele? Adão. O que significa Adão? Nós vamos aprender aqui juntos. Na história da criação, irmão, uma das primeiras coisas que a Bíblia Sagrada, como eu já falei para vocês, diz que Adão fez foi colocar nome nos animais, na mulher, né? Mais tarde ele tirou o nome de varoa e colocou Eva. Ele deu o nome de varoa. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Varoa, isso significa varoa. Depois ele mudou e colocou o nome dela de Eva, mãe de todos os seres viventes. Está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 23. Tá? Esses fatos, irmãos, é importante. Vocês vão entender, mas qual é a importância disso na nossa vida cristã? Vocês vão ver. Assim, irmãos, nós vemos que para o homem é natural dar nomes. Para o homem, dar nomes é uma coisa comum. Tanto para as coisas, como para as que ele cria. Né? Ele recebeu essa incumbência de Deus. Agora, os nomes da antiguidade. Eu vou passar aqui para os irmãos um relato. Os irmãos guardem na mente. Se alguém precisar disso depois eu passo, tá? Com mais detalhes. Na antiguidade, irmãos, os nomes, além de serem identificadores, eles iam além disso. Eles tinham um significado especial. Os nomes antigos tinham uma relação com a circunstância do nascimento de cada ser humano. O local, a aparência dele e assim por diante. Às vezes o nome se relacionava com o futuro da criança e também com os casos proféticos que iriam ocorrer com essa criança. E muitas vezes o nome representava a personalidade do indivíduo. Assim, o nome da pessoa era algo muito importante e deve ser até hoje, digno de honra, pois representa o caráter do indivíduo, ou seja, isto é, o próprio indivíduo. Tá? Vocês vão ver aqui agora que eu vou mostrar para vocês como é importante o nome.
E hoje, se você não tiver o nome limpo, você não compra, não viaja, não vende. O nome tem que estar limpo. E tem gente que vende até o nome, para que outras pessoas possam usufruir dele, comprar, vender, trocar, ou coisa parecida. Para vocês verem como é importante o nome. Nesses estudos que nós iremos fazer aos longos das quartas-feiras, eu vou aqui apresentar para vocês as 12 tribos, e você vai entender em que tribo você realmente está localizado, a que tribo você pertence, e por que você pertence a essa tribo. Nós vamos estudar o caráter, a personalidade, a índole de cada um de nós, e nós vamos ver coisas interessantes, magníficas, pelo Espírito de Profecia e pela Bíblia Sagrada. Então vocês estão vendo ali o nome dos 10 primeiros patriarcas, né? O nome dos 10 primeiros patriarcas, está lá. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Isso está em Gênesis 5, de 1 a 32, e também no livro de Crônicas, Primeiras Crônicas, capítulo 1. Se vocês quiserem depois pesquisar, analisar, por favor, não fiquem com dúvida. Podem perguntar e podem pesquisar também, tá? Então esses eram o nome: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Vocês sabem que naquele tempo os homens não sabiam ler nem escrever. A Bíblia não existia naquele tempo. Eles não tinham ainda descoberto a grafia, a leitura. As letras não existiam ainda. Então o homem tinha que ter uma mente tão privilegiada que, se ele falasse algo hoje, daqui 500 anos, ele ia lembrar disso detalhadamente. Adão viveu 930 anos. O que ele falava para o filho dele aos 10 anos, quando o filho dele completou seus 800 anos, o filho dele sabia tudo detalhadamente que ele falou. Como que a gente pode provar isso? É simples e fácil. Olha, irmãos, Deus é muito lógico. Deus é uma lógica pura. Deus, na sua infinita sabedoria, deixou as coisas de uma maneira tal que o ser humano, às vezes, não entende, porque a mente finita do ser humano não consegue compreender as coisas de Deus, a não ser que ele se revele. E é o que o Espírito Santo tem feito e está fazendo ultimamente com aqueles que são fiéis a Ele. Deus está abrindo a mente para que o ser humano venha entender o que Deus tem preparado, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Nós temos que estar sempre pronto a isso. Não pensem vocês que esses estudos que temos no Novo Tempo, do Arilton e outros, foi um acaso, simplesmente resolveram fazer. Não, o Espírito Santo está abrindo os olhos daqueles que conhecem e daqueles que ainda não conhecem, porque muitos são chamados, mas poucos ficarão. E eu fico muito preocupado. Tem poucos irmãos realmente interessados em buscar, através da Escritura, o que nós estamos vivendo. Apesar que isso é obra de Satanás, viu, irmão? Satanás está fadigando as pessoas, está deixando as pessoas cada vez mais relaxadas, cansadas. Ele está trabalhando e resta pouco tempo para ele. Satanás ficou apavorado no dilúvio, ele achou que ele ia morrer. A palavra do Senhor diz isso no Espírito de Profecia. Ele ficou apavorado, ficou com medo. Agora ele está com mais medo ainda, porque ele sabe que não tem mais chance. Então, irmãos, o interessante aqui é nós entendermos por que isso. Por que a Bíblia colocou o nome dos 10 primeiros patriarcas? É simples, vamos entender. Adão. A palavra Adão, no português, para nós, Adão, está em português ali, olha, Adão. A palavra Adão, irmãos, significa vermelho. Eu coloquei homem para fazer uma junção com esse vermelho, para que nós entendamos bem. Mas o nome Adão simboliza vermelho na língua hebraica. Se você pegar Adão em hebraico, significa homem vermelho. Por quê? Porque Adão foi feito do melhor barro que existia no Éden. Ele foi tirado de um barro quase que bronzeado, sabe? Um bronze bem acassalorado, vermelho. Por isso, Adão vermelho. Vamos para o segundo homem. Sete. O que significa sete? Sete, traduzido para o português, significa
posto em lugar de. Esse é o significado do nome Sete no português. Em hebraico, Sete. Vamos para o próximo. Enos, ou Enos. Enos significa para nós, no Éden caiu. Eu tô apanhando um pouquinho aqui com o seu, desculpa, ô Douglas, mas eu chego lá. Enos, no Éden caiu. Vamos para o próximo. Cainã. A palavra Cainã, traduzido em português, é lamentou. Lamentou. Maalalel. Para nós, em português, significa o bendito de Deus. Jared. Ele descerá. Essa parte aqui só eu coloquei, tá? Mas o nome é esse aqui, olha. Ele descerá. Isso no original. Vocês podem procurar, se conhecer algum judeu que conhece hebraico, ou vocês podem pesquisar no hebraico, que vocês vão ver isso aqui. Jared, ele descerá. Enoque. Essa parte também foi eu coloquei, mas ensinará a obediência, ou ensinará a obediência. A palavra Enoque, em português e em hebraico. O plano de salvação está contido nesse nome. Vocês vão ver. Matusalém. Matusalém, sua morte trará. É o significado desse nome para o português. Lameque. Lameque significa poder ou humilhação. Tá? Poder ou humilhação. Vamos para o próximo. Noé, que foi um dos últimos patriarcas. O significado do nome Noé é consolo, descanso e paz. Somando-se todos esses nomes, quando uma criança decorava, ou qualquer pessoa decorava esses nomes e falava esses nomes, ele estava falando isso aqui, irmãos. Olha, o homem posto em lugar no Éden caiu, lamentou o bendito Deus. Ele descerá do céu e ensinará a obediência, e sua morte trará poder, humilhação, consolo, descanso e paz. Amém. Era esse o significado desses nomes. Não pense que esses nomes foram aleatórios, não. Era a Bíblia pregada, a mensagem de salvação, através desses nomes que nós acabamos de ver aí, irmãos. Através desses nomes que acabamos de ver. Ô irmão, eu acho que eu desliguei o outro, está em seguida? Tá. Então, esses nomes têm esse significado. Tá? Para aqueles que quiserem consultar, depois podem consultar. Tá? Tem alguns livros bons em hebraico. Aqui está mais alguns nomes que eu gostaria que vocês também soubessem. Por exemplo, a palavra U ou El é um nome designado a Deus. Todas as vezes que você via esses nomes escrito no Talmud ou no Torá, era referente a Deus. Então os pais colocavam o nome nos filhos como que se oferecessem eles a Deus. Por exemplo, no caso aqui, ó, Uliahu ou Elias, é a junção da letra UL ou EL mais Iaohu, que significa Deus é supremo. Tá? Quando você ouvisse alguém chamar o nome de Jeremias, Deus é exaltado. Quando você ouvir alguém falar o nome de Neemias, Deus conforta. O nome de Isaías, salvação de Deus. Ezequias, Deus é minha força. Ananias, gracioso é Deus. Obadias, servo de Deus. Zacarias, lembrado de Deus. Então todos esses nomes que vocês estão vendo foram nomes colocados nos profetas de Deus. Esse mais inúmeros nomes que eu não coloquei todos, mas para que nós saibamos quão Deus dá de importância aos nomes dos seus filhos.
Vocês lembram? Os irmãos lembram que Deus, lá no livro de Salmos, se eu não me engano, 147, versículo 4, Deus ele é tão minucioso, irmãos, só para vocês terem uma ideia, dá uma olhadinha comigo lá. Salmos 147, verso 4. O próprio Deus mudou o nome dos profetas no passado, dando a eles, né, uma função, uma missão especial. Lá em Salmo 147, 4. Alguém está com a Bíblia aberta aí, no Salmo 147, 4? Pode ler para mim? Grande é o nosso Senhor e de grande poder. Salmo 147, versículo 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Tá certo agora, irmão? Sim. Conta o número das Pode ler de novo. Ela leu, confirma. chamando-a de todas pelos seus nomes. Tá vendo? Sabe quantas estrelas até hoje eles acreditam que existe? 4 quatrilhões de bilhões de estrelas. E Deus conhece todas pelo nome. Deus conhece todas. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Vocês sabem qual é a distância? Eu trabalhei 17 anos com aviação. Acho que eu já comentei isso quarta-feira aqui. E eu gostava muito de estudar esse negócio de astronomia, astrologia. Eu fui até o Cabo Canaveral para conhecer. Eu tive esse privilégio, né? E eu tive a alegria de conversar com um cientista. E ele me explicou uma coisa assim, verbalmente. Depois eu fui consultar, que eu achei muito curiosa, interessante. Ele falou para mim: Claudemir, você sabe qual é a distância entre a Terra e o Sol? Irmãos, resumindo-se bem, vocês sabem que essa distância é contada por ano-luz. É a velocidade da luz. Ele me contou que se pegasse uma criança com 1 ano de idade, 1 ano, colocasse num foguete a 500 por hora, essa criança chegaria no Sol com 36 anos de idade. É a distância da Terra até o Sol. Sabe quanto tempo demora o raio do Sol para atingir a Terra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou. 7 segundos. Hoje fez calor, né? Estava bem quente. Esse mesmo calor, esse mesmo raio de Sol que nós aquecia aqui, se você subir num avião a 12 mil metros de altura e conseguir colocar o braço para fora, o teu braço congela. A 12 mil metros de altura, lá é 60, 50 graus abaixo de zero. E esse sol passou por ali. Por isso, quando você vê um avião passando em voo cruzeiro, a 12 mil, 13 mil metros, você vê aquele risco, né? O pessoal pensa que é gás, que o avião está soltando. Aquilo é gelo puro. O calor do avião cria um rastro de gelo. Só para vocês terem uma ideia, o cientista me disse que se a Terra fosse um segundo-luz mais próximo do Sol, nós morreríamos queimados. Um segundo-luz mais distante do Sol, nós morreríamos congelados. E Deus não existe. A Terra, ela gira a 156, pasmem, quilômetros por hora. Você não sente isso, nós estamos aqui, ó. E a Terra está girando. Assim, e está girando assim. A Terra tem 24 graus. Eles disseram para mim que se a Terra girasse 1 segundo-luz mais lento, ou girasse um pouquinho mais lento, nós ficaríamos tanto tempo no escuro, que quando chegasse na parte clara, nós ficaríamos cegos, por causa dos raios do Sol. Se a Terra girasse um pouquinho mais rápido do que ela gira, as águas invadiriam a Terra, porque tem mais água do que terra, e nós morreríamos afogados. Ele falou que as ondas batem 28 vezes por minuto na orla da praia. Vamos contar para ver. Eles disseram para mim que a Terra é um grão de poeira no cosmos, um grão. Agora imagine você dentro desse grão, o que você é? Se Deus quisesse fazer assim, e Jesus sobe num monte, olha e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata meus profetas. Deus se faz como uma galinha que junta os pintinhos embaixo da asa para te proteger. Olha que Deus maravilhoso é esse. Nós temos um sol de quinta grandeza. Na nossa galáxia existem 7 sóis. Aliás, há mais, são 12 sóis na nossa galáxia. Vocês imaginam esse Deus maravilhoso que criou todas essas estrelas e conhece todas uma por uma. E Ele se preocupa com você quando você está triste, quando você está chateado, quando você
está com raiva. Deus está ali, você é o centro de tudo, desse universo. Se hoje nós só nos perguntar onde que é o centro da Terra, é aqui. Deus está aqui, por causa de mim, por causa de você. Amém. Ele conhece teu deitar e teu levantar. Ele chora quando você chora. Ele se alegra quando você se alegra. Amém. Deus está aqui para escutar você, sabe, irmão? Não pense que você veio aqui por vir. Você veio aqui porque o Espírito Santo trabalhou no seu coração e te trouxe. Amém. Ninguém veio aqui porque, vou lá porque, senão todo mundo vai ficar. Não, você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Amém. O Espírito Santo está com você. É que nós não conhecemos a força que nós temos quando nós dobramos nosso joelho. Para você alcançar o céu, irmãos, é simples. Não precisa foguete, não precisa, é ajoelhar. Põe o joelho no chão para você ver, você alcança o céu. O céu se abre, o inferno treme quando você coloca o seu joelho no chão. Existe um fenômeno na natureza, isso eu vou explicar para vocês mais para frente, com a graça de Deus, chamado buraco de minhoca. Eu não sei quantos aqui ouviram falar. Esse buraco de minhoca que eles não colocaram recentemente foi o que Einstein descobriu. Agora eles vieram à tona dizendo que Einstein havia descobrido. O que significa isso? Sabe o que significa? Eu já vou dar um prólogo a respeito, irmãos. Vocês sabem que nós iremos demorar 7 dias para chegar no céu, pelo que diz a palavra do Senhor em Apocalipse. São 7 dias. Como que vamos demorar 7 dias? Se Deus fizer algo assim miraculoso, sem usar a lei, o que vai acontecer? Deus estaria quebrando a lei. Mas Deus não faz isso. Existe um fenômeno, esse fenômeno chamado buraco de minhoca, que faz com que as extremidades se encontrem e cria um vácuo no meio. É nesse vácuo que nós vamos passar para chegar no céu. Eu vou explicar isso detalhado aqui, apresentar para vocês que coisa magnífica, maravilhosa que é descobrir a porta do céu, que Ellen White chama de constelação de Órion. Vocês vão ver que coisa linda que é descobrir isso. Saber que esse Deus vai nos fazer e nos levar dessa forma para o céu. Irmãos, existe tanta coisa que nós precisamos buscar, conhecer, para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, que nós nem imaginamos. Eu creio que alguém nunca chegou a perguntar como que Deus usou o profeta para chegar até o eunuco em piscar de óleo, transporte de matéria. Como que isso aconteceu? Ele estava num lugar, de repente ele apareceu diante do eunuco. Todas essas coisas são coisas que nós precisamos entender para saber a grandeza desse Deus. Esse Deus nos deixou detalhes para que nós venhamos entender, como por exemplo, irmãos, vou perguntar para os irmãos, gostaria de a opinião dos irmãos. Vejam bem, Deus disse para Adão e Eva, o dia que dela comeres, certamente, por que Adão e Eva não morreram imediatamente? Alguém sabe me explicar aqui? Por que ele não morreu? Não foi o que Deus falou? Morrerás? Não foi? E por que ele não morreu imediatamente? É bonito pensar assim, né? Deus mentiu então? De jeito nenhum. Deus falou, certamente morrerás. Morrerás é presente, passado ou futuro? Futuro. É futuro. Eles não morreram? Morreram. Deus não falou, você vai morrer imediatamente, daqui a pouco você vai morrer. Deus falou, certamente morrerás. Eles morreram. Eles foram ficando velhinhos. Chegou uma hora assim que Adão deu algo para Eva mostrou para Eva olhou e falou, mas não estou vendo, não estou enxergando. E foi ficando cada vez mais difícil, até que um dia Adão teve que, com lágrimas, enterrar sua querida amada. Vocês imaginam como que doeu no coração de Adão enterrar aquela pessoa que ele amava tanto? Consequência de uma desobediência. Irmãos, pouco tempo nos resta nessa terra, sabe? E nós muitas vezes não percebemos os milagres que Deus está realizando na nossa vida. Nós somos especiais, gente. Não pense que vocês foram escolhidos à toa, não. Nós somos escolhidos, todos foram escolhidos, mas nem todos aceitaram. Tem pessoas aí fora que quantas vezes já ouviram a mensagem, distorceram tudo pelo seu bel prazer,
Eu mesmo converso com alguns pastores de outras determinadas igrejas, eu converso, mostro para eles, mas eles são irredutíveis naquilo. Eles até aceitam pela minha amizade, mas não creem. Nós temos que crer e viver isso. Irmãos, nós somos especiais. O dia que nós entregarmos nosso coração a Jesus, verdadeiramente, Deus vai mandar uma avalanche de pessoas te procurar, para que você expresse a eles o desejo de Deus vê-los um dia nas mansões celestiais. Amém. Sabe? E olha, eu quero dar um conselho a você. Irmão, se até agora você não se preocupou, se preocupe com a sua família primeiro. Sabe? Se preocupe com a sua família, porque vai ser muito duro você estar no céu e ver seus filhos do lado de fora. Não vai ser fácil. Tá? Uma das grandes preocupações de nós pais, avós, é com os nossos entes queridos. Fala assim, eu não tenho medo de morrer, eu só fico preocupado com meus filhos, com meus netos. Então, se você se preocupa, irmão, dedique-se mais a eles. Fale em tempo e fora de tempo. Inste com eles. Irmãos, eu sei que tem muitos irmãos nossos que já não fazem o pôr do sol. Insistam. Nossos filhos são rebeldes, mas a rebeldia deles quebra com o joelho no chão. Amém. Sabe, quando você busca o Senhor de todo o teu coração. Amém. O que fazia Jó, que eu falei para vocês. Ele levantava de madrugada, caía de joelho lá. Senhor, olha, eu não sei o que meu filho anda fazendo, mas aceita esse sacrifício por ele. Irmão, levante de madrugada, ajoelhe na cama do seu filho rebelde e ore. Fale, Senhor, cuida desse meu filho, Senhor. Foi tu que me deste. Esse meu filho está rebelde, essa minha esposa está dura de coração, esse meu esposo está duro de coração. Fale com Deus verdadeiramente de todo o seu coração. Por que eu digo isso para vocês? Volto aqui àquilo que nós estávamos estudando. Jesus Cristo, quando nos ensinou a oração universal, Ele disse que nós deveríamos orar como? Pai nosso, que mais que Ele fala? Seja o teu nome. Então Deus tem um nome, pelo qual você pode invocar, você pode chamar. E todos que invocaram o nome de Deus, Deus atende. Amém. Deus aceita. Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês sabem que quando João Batista foi para nascer, apareceu um anjo lá e veio do céu o nome desse anjo. Esse anjo trouxe o nome de João lá do céu. Ele falou para Zacarias, Zacarias, cala sua boca, fica quietinho aí, porque você é fofoqueiro. E Zacarias era um sacerdote, mas gostava de uma fofoquinha. Que o nome desse teu filho será João. Está lá no livro de Lucas, capítulo 1, 13. Né? Outro nome que foi dado aqui na terra também foi o de Jesus, né? Vocês lembram? Significa Deus conosco. Lá em Lucas 1,31 também fala isso, né? Às vezes Deus, quando muda os nomes das pessoas, irmãos, por nomes adicionais, Ele adiciona mais algumas coisas para indicar um lugar, um propósito que Ele quer. Jesus também reconheceu isso. Eu gostaria até que vocês lessem, só para confirmar o que eu falei, no livro de Mateus 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. Eu vou deixar depois dessa pregação aqui com o Douglas. Se vocês tiverem dúvida, pode procurar o Douglas ou me perguntar, eu dou os versículos e tudo para vocês, tá? Lá no livro de Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18, foi o que eu relatei a vocês, quando Jesus Cristo, alguém encontrou, quer ler para nós em voz alta aí, por favor? Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deu para entender isso? Tem alguma pergunta que vocês gostariam de falar dentro dessa frase aí? Quem que era a pedra que Jesus estava dizendo? Era isso. Ele mesmo. Mas ele apontava para Pedro, olha, sobre essa pedra os infernos não prevalecerão. Tanto é que depois Jesus falou, olha, Satanás pediu para te ser andar, Pedro. Mas eu roguei por ti. Irmão, Satanás pede constantemente para nos ir andar. Constantemente. Quantos de nós não somos assediados? Teve uma época na minha vida que eu trabalhava fazendo
fazendo emendas em rede de alta tensão, nessas torres. Eu descia de helicóptero em cima de um carrinho, vestia uma roupa especial, enganchava num daqueles cabos e saía puxando até chegar no ponto que estava com problema para soldar, arrumar e tudo mais. Quantas vezes o diabo não falava para mim, você não é filho de Deus? Se joga daqui. Pega nesses 2 fios sem essa capa aí. Quantas e quantas vezes? Satanás sedia a gente constantemente. Sabe por quê, irmão? Sabe por que Satanás tem uma inveja de você louca? Sabe por que você pode se salvar? Ele não. Você pode amar, Satanás não. Satanás tem ciúmes. Ele tem inveja de você. Você pode dizer assim, ó Senhor, me ajuda. Ele não. Mas você pode, irmão. Você tem tudo isso na sua mão. Se você se sente fraquinho, se você se sente desanimado, eu quero te convidar. Não desista de Senhor Jesus. Busque-o enquanto se pode achar. Enquanto ele está perto. Sabe porque você é especial. Você é muito especial e muito importante entre tantas pessoas que existem. Você vai passar aí na rua, vai ter um brincando com o cachorro, outro fumando, outro ali tomando cerveja. Irmão, Deus te deu um privilégio de ser chamado filho de Deus. Aleluia. E louvado seja Deus por você estar aqui. Você não está aqui por acaso, como eu já disse. Eu teria muitas outras coisas para mostrar para você, mas olha, irmão, todo o nome que Deus escolheu, Ele escolheu com um propósito. No caso de Pedro. Vocês lembram de um homem chamado Saulo? Né? Saulo de Tarso passou a ser o quê? Paulo. Né? Então, irmãos, antigamente, os que seguiam Jesus chamava-se o caminho, né? Não era cristão. Cristão foi chamado depois, era caminho. Por isso que Paulo pediu cartas para pegar aqueles que estavam seguindo o caminho. Né? Mas hoje eu quero fazer uma revelação a você. Eu teria muitas outras coisas para mostrar, mas não vai faltar oportunidade. Deus sabe o momento certo e a hora certa. Jesus chamou Tomé de crente. Moisés foi chamado, Abraão foi chamado de crente também. E às vezes as pessoas se irritam quando chama de crente ou coisa parecida, né? Outras pessoas se irritam quando é chamado de seita. Não sabem nem o que é seita. E no entanto, que seita? E não sei o que e tal. Primeiro nós temos que aprender. Irmão, Deus chamou a casa dele aqui. Qual foi o nome que Deus chamou a igreja? Casa de oração para todos os povos. Aonde você ora, a casa de Deus. É o nome da casa de Deus. Agora, irmãos, uma coisa importante que eu gostaria que você levasse no seu coração. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Primeiro no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, verso 13. Romanos capítulo 10, verso 13. Alguém quer ler, por favor? É 2 versículos que eu quero concluir a nossa mensagem de hoje. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, não está falando, está falando todo aquele, está chamando todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Deus hoje tem uma mensagem tanto para mim como para você. A mesma mensagem que Ele deu para Abraão certa vez, no capítulo de Gênesis, capítulo 12, verso 2, ele diz assim: eu farei de ti uma grande, abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. É o que Deus tem para nós hoje, nessa quarta-feira, ou quinta-feira já, né, que estamos vivendo. Irmãos, vejam como que Deus é maravilhoso, como que Deus te ama. Deus está trazendo para dizer que você é muito importante. Amém. Ele está dizendo para nós aqui que chegará um tempo, isso está em Apocalipse, no capítulo 3, que ao que vencer, eu darei uma pedrinha branca, com o nome escrito nele. Seu nome vai ser mudado. E você vai saber esse nome. Amém. Satanás está louco para colocar o nome dele na sua testa e na sua mão. Mas louvado seja Deus que Ele já colocou nas nossas testas
e no nosso coração Amém. o seu nome. Amém. E sabe quando ele colocou? Naquele dia que você desceu as águas. Você foi batizado em que nome? Em nome de Jesus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O selo do Senhor já está em seu coração. Não perca ele, irmãos. Não deixe que Satanás arranque. Converta-se verdadeiramente ao Senhor. Entregue seu coração nas suas mãos. Amém. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu costumo sempre dizer: louvai o Senhor. Jesus está aqui. Amém, Por Senhor. esses pedidos de oração que ali estão, pelo seu coração, pelo seu lar, pela sua vida. Na sua oração, irmão, não esqueça. Peça ao Senhor que mantenha a sua família agregada, sempre unida, em comunhão. Para que quando você for chamado, eles também sejam chamados contigo. Amém. Deus abençoe. Deus nos guarde. Amém, Senhor. Quero ver vocês quarta-feira aqui. Quarta-feira eu quero mostrar algo para vocês assim magnífico que pode te levar para o céu ou te tirar do céu. Quem vai escolher é você. Você faça a sua escolha. Você vai ver que tribo que você pertence. Eu tenho certeza que você, ao descobrir, vai começar a trabalhar em prol desse poder que Deus te dá. Amém, Senhor Deus. A irmã que faz aniversário? Por Mas, favor. Só a irmã ou tem mais alguém que faz aniversário aqui? Meu pai. Então, por favor, eu quero fazer uma oração com vocês. Eu quero que a igreja, junto conosco, acompanhe essa oração. Por entregar a Deus, né? Mais um ano de vida de vocês. Eu só quero fazer uma perguntinha. Não, se não quiserem falar, não precisam falar. Quantos anos, irmão? Não quer falar? Um pouquinho mais do que 36. Alguém quer falar a idade aí? Quanto? 53 ou 54 você está vivendo? Você fez quando? Então você já está vivendo em 54. Esse é um grande engano nosso, né? Nós falamos assim, eu completei, eu estou fazendo. Não, você não está fazendo, você já fez. Você está vivendo o outro ano. Eu estou com 59. Né? Mas não estou com 59, estou vivendo 60. Dia 30 de setembro eu completo esses 60 anos. Mas já estou vivendo meu período de 60 anos. Olha que coisa interessante. Irmão, deixa chegar lá. Deixa chegar, né, irmão? Pode explicar uma coisa para você. Olha que uma coisa interessante, irmãos. Daniel 7,25 diz assim: ele cuidaria de mudar os tempos. Eu quero perguntar uma coisa para vocês, que eu vou deixar para o estudo que nós iremos fazer. Irmãos, dezembro, que mês que é? 12. Como 12? Como você pode chamar 10 de 12? Ah, mas é que foi mudado lá no calendário. Por que foi mudado? Agosto foi acrescentado agosto. Mas por que foi mudado? Ah, vamos mudar lá. Porque a Bíblia diz que mudariam os tempos E a lei? e a lei. Novembro, que mês que é? 9. Era o 10. É 9? Novembro? Não, é 11. É 11, mas na realidade é 9. A Eu vou explicar isso para vocês detalhadamente. Vou explicar. Meia-noite do dia 31 de dezembro. O que o povo comemorou? Ano novo. Mas era meia-noite? Não. Que hora que era? Pôr do sol. 11 horas, gente. Era 11 horas. Eu estou dizendo o povo aí fora. Comemorou meia-noite, sendo que era 11 horas. Só via os pessoal soltando rojão como se fosse meia-noite. Horário de verão? Era horário de verão. Ah, é verdade. Você vê como que a mente do ser humano é engodada, é enganada com facilidade. É isso que eu quero que os irmãos entendam, que Satanás não continue enganando a nossa mente nem o nosso coração. Tá bom? Eu gostaria que os irmãos agora, neste momento, colocassem de pé antes de cantarmos o hino final. Eu gostaria de fazer uma oração especial aqui para os irmãos e algum de vocês, se tiver alguém que faz aniversário essa semana ou fez, eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos orar aqui. Vamos orar? Vamos colocar de joelho? Os irmãos podem ficar de pé, à vontade. Bendito Deus, Santo e Eterno Pai. amém. Neste momento eu apresento a Ti, Senhor, Teus servos, Teus filhos, que tiveram o privilégio, pela Tua presença e pela Tua pessoa, de completar mais um ano de vida. Amém. Tu conheces o nome deles desde antes de nascer, Senhor. Se Tu desse a eles esse tempo de vida, é porque Tu sabe que eles merecem, Senhor. Eu tenho certeza, porque eles são filhos Teus, aceitaram o Teu chamado. Agora, como filho Teu, eu quero aqui neste momento rogar a presença do Deus Espírito Santo na vida deles, para que
esse ano de vida, eles venham um dia comemorar juntamente com o seu anjo, Senhor, diante de Ti em Canaã Celestial. Amém. Que nós tenhamos a alegria de tê-los aqui conosco, até o tempo que Tu quiseres, Senhor, que eles possam nos acompanhar e nós possamos acompanhá-los ao Teu chamado quando estiverem nas alturas do céu. Abençoe de uma maneira especial os dias de vida deles aqui ainda nessa terra. Amém. Que nunca falte o pão material nem o pão espiritual. Amém. Deus eterno, Deus santo, que esses corações estejam firmemente ligados a Ti, Senhor. Ó Deus Espírito Santo, ilumine, guarde e encha de alegria a vida deles e de seus familiares e todos aqueles que os cercam, Senhor. É em nome de Jesus que eu te rogo essas bênçãos a esses Teus filhos e a todos os Teus filhos que também completaram e vão completar anos de vida ainda nessa terra. Amém, Em Senhor. Tuas mãos entrego essas vidas, entrego a vida de cada um de nós, por Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe e meus parabéns a você.